E aí galera, tudo certo? Tudo no lugar? Leandro Aguiar aqui, mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito imã, que é o efeito mais poderoso para você reter a atenção da sua audiência. Você que é copywriter, roteirista, chame como quiser, mas você que escreve os textos desse negócio de internet aqui, de vender produto digital, acontece algo com você, e eu sei que acontece, não vem me dizer que não acontece, porque eu sei que acontece, que é o seguinte: muitas vezes você está lá num trabalho profundo, argumentando sobre aquele tema, exterminando objeções, escrevendo aquela copy, dedicado ali dias e dias, e acontece uma parada que você nem percebe. Sabe qual que é? Você acaba repetindo o mesmo argumento, falando o mesmo assunto várias vezes em momentos diferentes da sua copy. Isso é muito prejudicial para a retenção da sua audiência. Deixa eu me explicar melhor aqui. Pensa comigo, eu começo o bloco da minha copy, aquele primeiro bloco eu tenho que argumentar sobre o poder de uma boa história. Eu estou ali mostrando que a história é uma máquina de fazer sentido, que a história é poderosa porque ela transforma dados, informação em sequência, e o cérebro humano entende de sequência. Todo o meu argumento em cima de fazer a pessoa entender o que é história. Assim que eu termino a minha argumentação na copy, eu vou para um outro assunto. Sei lá, marketing digital agora. Agora eu estou trazendo o assunto do marketing digital para depois amarrar marketing digital e história, a minha história que tem a ver com história, contação de história e marketing digital, para apontar para o meu produto. Então eu estou desenvolvendo a minha narrativa, os meus argumentos, para trazer clareza daquilo que eu estou ensinando. Só que acontece o seguinte: imagina que eu já estou na fase do marketing digital e aí eu volto a explicar história de novo. O que acontece com o cérebro da audiência quando ela está ouvindo isso? Ela está lá prestando atenção, você já fechou o loop da história, já explicou o que é história, e aí você está falando sobre marketing digital. E aí o que acontece? Quando você começa a explicar a história de novo, ela para de prestar atenção, você está falando de marketing digital, e volta a pensar naquele tema da história que você falou lá atrás, que você tinha abandonado já aquele argumento. Ela já tinha entendido, você fechou aquele loop, agora era hora de seguir adiante falando de marketing digital e não ficar batendo na mesma tecla de novo. Só que o que acontece, o que eu pego de copy para revisar, em que quando a gente pega toda a copy, olha, eu vejo em vários momentos da copy a pessoa voltando no mesmo assunto, 6, 7, 8 momentos. E aí o que eu faço? Eu seleciono esses momentos de vermelho e depois eu junto todos eles. Então, ao invés desse assunto ficar picado em toda a copy, eu tenho um bloco que fica mais poderoso falando somente daquele assunto. E isso faz muita diferença, porque quando eu encerro um assunto de vez e não volto mais nele, esse assunto fica guardado, né, na mente da pessoa. Lá na frente, antes de eu vender para ela, eu consigo acionar essa caixinha de assunto que já está argumentado, redondinho na cabeça dela, mas na hora certa. E não na hora que eu estou explicando uma outra coisa, eu transfiro a atenção dela para um assunto que eu acabei de falar. Entendeu? Então é o seguinte, gente, use o efeito imã. Quando você for revisar a sua copy, você vai olhar a copy toda e você vai ver se tem vários assuntos que são os mesmos assuntos e que poderiam estar juntos, mas estão separados na copy. Isso é mais natural do que vocês imaginam de acontecer. Aí o que você faz? Junta tudo isso. Aí seu argumento vai ficar mais consistente, mais poderoso, sua narrativa mais clara e naturalmente as pessoas vão entender, porque elas compram as ideias que elas entendem e aí elas vão comprar a sua ideia, ok? Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de fazer todo aquele ritual aqui do clique, blá, blá, blá e confusão. Deixa o seu comentário, compartilha, tamo junto, vamos voar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!